tarde. Muito obrigado pela disponibilidade. É um prazer recebê-la aqui nestas conversas da biblioteca. Eu vi que um dos seus pontos de interesse tem a ver com a investigação em torno dos universos das invisibilidades. O que há de fascinante naquilo que é invisível? Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite para estas conversas, naturalmente sempre muito estimulante. Sendo que estimulante também é de facto este universo das invisibilidades, que do ponto de vista da área que eu trabalho, que são as artes visuais precisamente, são um desafio a vários níveis e portanto digamos que eu trabalho invisibilidade do ponto de vista da interrogação daquilo que é o significado da obra de arte, por exemplo, sendo que a iconologia é uma área que me interessa imenso e se calhar essa é uma invisibilidade um pouco mais óbvia, sendo que ela se materializa sempre a partir de qualquer coisa que é visual, que é material, mas que é altamente subjetivo e que nós temos de aprender a descodificar. Essa descodificação por si só já é suficientemente estimulante e, portanto, é qualquer coisa que apresenta vários desafios, porque descodificar o hipotético sentido ou sentidos, porque normalmente uma obra de arte não se esgota, ou um objeto visual, digamos assim, não se esgota num único sentido, mas interrogar pelo menos um deles, ou procurar chegar a pelo menos um deles, implica vasculhar toda uma época, não é? E toda uma série de nódulos de uma trama, às vezes muito complexa, que dialogam nessa mesma época e que nos permitem eventualmente chegar ao sentido intencional de uma determinada imagem, de acordo com um determinado emissor e um determinado receptor. Mas depois há toda uma série de outras invisibilidades que a mim me interessam particularmente, que, por exemplo, me levaram ao encontro daquilo que é a manifestação de imagens, porventura, menos normativas ou menos normalizadas do ponto de vista de um discurso. O que é que a surpreendeu nessas descobertas? Nestas descobertas, daquilo que foi o ponto de vista do encontro ou da interrogação das imagens ditas marginais na arte medieval, é sempre muito surpreendente nós encontrarmos aquilo que é quase que a mais imprevisível expressão de aparente liberdade. Desde logo na expressão do corpo, representações de sátira, com ingredientes de alguma obscenidade, inclusivamente, que nós não nos habituámos a compatibilizar com aquilo que nos foi sendo progressivamente ensinado acerca da Idade Média. E, portanto, explorar esse tipo de imagens que não são imediatamente visíveis. E isso leva-nos também a um outro nível de invisibilidade, que é a física. Quer dizer que na descoberta dessas invisibilidades nós estamos, no fundo, a construir também conhecimento novo. Estamos a construir conhecimento novo, sem dúvida nenhuma, porque vamos ao encontro de imagens que não são fáceis de detectar, por um lado. Elas são, muitas delas, estrategicamente colocadas em sítios menos acessíveis. Vamos imaginar as gárgulas no Mosteiro da Batalha, por exemplo, ou numa qualquer catedral gótica francesa, que estão a dezenas, às vezes a centenas de metros. Portanto, há aqui uma inacessibilidade premeditada. E, portanto, nós estamos a ir ao encontro de imagens fisicamente pouco acessíveis e estamos a trazê-las ao conhecimento científico e também ao conhecimento do público. Obviamente, estamos a descobri-las de alguma forma. E estamos a interrogá-las de forma tentativamente contextualizada, claro, relativamente ao todo de uma obra. Portanto, estamos sempre, claro, a construir conhecimento novo sobre estas imagens insólitas. Consegue estabelecer algum tipo de ponte, por exemplo, entre as invisibilidades que, no fundo, o são, porque, de certa forma, estão desaparecidas, ou foram desaparecendo, ou foram desgastadas, com as invisibilidades que, no fundo, resultam daquilo que se quer esconder? Essa é uma dialética muito interessante. Ela às vezes não é imediata, se calhar, não coincide sequer nos mesmos objetos, mas enquanto, digamos que, interesse de investigação é qualquer coisa absolutamente coincidente para mim, porque eu acabo por divagar às vezes de alguma forma, ainda que
digamos que este seja um interesse bastante mais coerente do que aquilo que à partida possa parecer. Nesta abordagem algo caleidoscópica às invisibilidades, mas sim, de facto, nós vamos cruzar-nos com imagens que são premeditadamente colocadas em sítios menos acessíveis, não sei se necessariamente para se esconder. Esta é de facto uma via de investigação que nós ainda estamos longe de encerrar, acho que quase todas, mas esta particularmente, esta ideia de que ao longo de vários séculos vai sendo colocado um imenso esforço na criação de imagens que se calhar não foram de facto feitas com o intuito de serem imediatamente vistas por alguém, terreno, humano, cotidiano, e que tinham, porventura, outros objetivos, profiláticos, apotropaicos, etc. E depois um conjunto de invisibilidades que resultam, desde logo, da ação do tempo e de seleção sobre aquilo que é um património que se valoriza em determinada época e que depois deixa de se valorizar ou que se quer substituir. Essa ideia de seleção é interessante porque remete precisamente para uma ideia de escolha, não é? A escolha, e isso está muito ligado também, se quisermos, àquilo que são os discursos dominantes de cada época, e também algo que há pouco, digamos, que estava subjacente naquilo que estava a referir, quer dizer, quando se fala de história, quer dizer, também, que é também o olhar que o próprio historiador, o investigador, lança sobre a própria história, quer dizer, porque ela não deixa de ser também um discurso ideológico, não é? Absolutamente, absolutamente. Aliás, esse é um aspecto que eu gosto muito de explorar em contexto de sala de aula, por exemplo, a forma como o nosso olhar é sempre inevitavelmente datado e o nosso olhar científico, enquanto historiadores ou enquanto historiadores da arte, é sempre também inevitavelmente datado, é muito mediado por uma série de aspectos e desde logo tecnologia, não é? A capacidade que nós temos hoje de tornar visíveis invisibilidades de séculos parte da capacidade que nós temos hoje, por exemplo, de tirar fotografias ampliáveis quase que até ao milímetro, sendo que durante séculos praticamente ninguém conseguiu ver essas imagens. E isso é claro que interfere na forma como a nossa visão se vai relocalizar de um objeto para o outro. Mas depois há toda uma série de condicionantes que são obviamente contextuais, não é? E que propiciam também a nossa vontade para ver determinados aspectos. E quando tento explorar precisamente em contexto de sala de aula alguns destes aspectos, e a arte medieval para isso é muitíssimo interessante porque ela foi sendo alvo de uma obliteração premeditada, não é? Na pós-medievalidade, porque ela foi claramente preterida em favor de um modelo que era anterior e, portanto, ela foi conotada com todo um período de barbárie. Nós ainda somos, apesar de tudo, que era a Era das Trevas, claro, não é? tal e qual, não é? E essa é uma ideia que nós herdámos do humanismo. Esquecendo as descobertas enormes que foi, e os avanços também foram feitos. Tal e qual. E todas as continuidades, não é? Já que Lugoff falava, não por acaso, de uma longa Idade Média que termina com a Revolução Industrial. Mas é mesmo esse sentimento de fratura que o início da época moderna, com o Renascimento, instala, que nós vamos colher ainda hoje. E tentarmos perceber como é que ao longo do tempo, por exemplo, vão surgindo representações de um edifício medieval, o que é que quem representa escolhe ver ou inevitavelmente não vê, é muito interessante. E as imagens, as ditas imagens marginais, chamamos-lhe marginais porque elas são excêntricas do ponto de vista da localização, são um excelente exemplo disso mesmo. Portanto, nós conseguimos encontrar, imagino, para uma catedral francesa como a Catedral de Laon, que eu gosto muito de utilizar como exemplo porque ela tem representações muito características, tem escultura muito característica. Nós vamos encontrar uma representação coeva, medieval, em que as esculturas da torre surgem todas identificadas. Vamos encontrar uma representação do século XVIII, em que elas não aparecem sequer, e depois no século XIX elas voltam a surgir de forma absolutamente fantasista, envolvidas num romantismo que é muito típico de uma época que está a começar a descobrir e a desvelar novamente, a querer ver novamente a época medieval, com as suas próprias lentes, claro. Portanto, claro, essa seletividade é evidente. Em todos os nossos momentos, e no seu com certeza isso ter-se-á passado, há sempre
uma determinada leitura, um determinado livro, que é um pouco a nossa estrada de Damasco, quase, não é? Quer dizer, no seu caso, qual foi o livro que, aplicado, enfim, a esta área de investigação, enfim, e a outras que eu sei que também explora, como seja a questão do estudo das anotações, não é? Dos livros, etc, etc. Quer dizer, qual foi a obra, quer dizer, qual é o momento, digamos, de viragem, enfim, Há efetivamente uma obra que corresponde, na realidade, a um momento de viragem para muitos medievalistas. E eu nem sequer caibo exatamente dentro deste rótulo, porque divago com muita frequência entre épocas. Mas Imagens à Margem, Image on the Edge, de Michael Camille, foi uma obra absolutamente fundamental, que me foi sugerida ainda em contexto de formação por um caríssimo professor desta casa, o Dr. Francisco Pato Macedo, que, perante uma lista imensa de temas de trabalho que eu lhe apresentei, achou que havia um que tinha particular potencial e que me aconselhou aquele livro. É lógico que hoje eu tenho, felizmente, capacidade de desconstruir uma série de aspectos daquele livro, que, por ser pioneiro precisamente, naturalmente paga esse preço, não é? E arrisca muito e incorre ali numa série de passos um bocadinho mais arriscados do ponto de vista epistemológico, essencialmente, e do ponto de vista interpretativo, mas que foi fundamental precisamente por arriscar. Michael Camille, tudo o que escreveu foi no limite, foi arrojado do ponto de vista teórico, do ponto de vista metodológico, do ponto de vista epistemológico e, nesse sentido, desbravou muito caminho do ponto de vista daquilo que é o estudo da margem na arte medieval, do ponto de vista dos estudos de género, inclusivamente da perspectiva da transgressão absorvida, praticada conscientemente ou não, pelos artistas medievais, e, portanto, ele foi absolutamente essencial. Se bem que não funcionou sozinho. Depois vem Daniel Arras juntar-se a Michael Camille e a chamar a minha atenção, e mais uma vez, naturalmente, a atenção de tantos outros investigadores, para o detalhe e para a importância de nós procurarmos ver aquilo que não é evidente, aquilo que não é óbvio e aquilo que normalmente não se vê. O que é que, olhando para o património de Coimbra, não é? O que é que nós não estamos a ver ainda e podíamos ver? Nós não estamos a ver muita coisa, mas eu vou, se calhar, aproveitar para chamar a atenção para qualquer coisa que me parece interessante e talvez seja também emergente do ponto de vista da investigação, que é nós olharmos para o nosso património histórico-artístico mais consensual, património religioso, por exemplo. Que na realidade, obviamente, o turismo capitaliza, né, e todos os discursos de património capitalizam, mas que talvez esteja a chegar um momento de esgotamento do seu potencial, daquilo que tem para oferecer, porque durante muito tempo foi suficiente nós identificarmos obras, autores, épocas, estilos, estilemas, ou seja, conseguirmos de alguma forma localizar-nos no tempo quando olhamos para um retábulo, para um túmulo, para uma igreja, etc. E talvez isso hoje já não seja suficiente para o nosso público, seja ele o público académico, seja o público da cidade ou do país, seja o público turístico da proveniência mais remota. E desse ponto de vista, há todo um outro investimento em visibilidades que importa fazer e que tem a ver precisamente com a tentativa de compreensão da forma como estes edifícios, enquanto organismos vivos, funcionaram. E aquilo que nós temos hoje, de facto, nestes edifícios, eu estou a falar dos religiosos, especificamente porque também são aqueles que eu vou investigando mais e que vou conhecendo melhor, mas aplica-se a todo o tipo de edifícios sobreviventes, claro. Tiveram uma existência e uma vida muitíssimo mais rica, do ponto de vista artístico inclusivamente, múltipla, interartística, onde a presença daquilo que é a cultura material, as artes visuais, se mistura constantemente com uma outra categoria que nós hoje temos relativamente separada,
cada vez menos, apesar de tudo, que são as artes performativas e, portanto, a música, o teatro vão estar entretecidas na liturgia. A liturgia não prescinde, por exemplo, de peças de orivesaria, não prescinde de imagens, não prescinde de textos, não prescinde de toda uma série de suportes materiais. Nós hoje somos capazes, a partir da documentação e a partir daquilo que são as sobrevivências do espaço e das obras de arte, nós somos cada vez mais capazes de reconstituir. E, mais uma vez, a tecnologia vem em nosso auxílio. Isso é curioso porque, no fundo, é um convite para algo que hoje está muito na moda falar-se, que é a interdisciplinaridade, quer dizer. Completamente. Isto é, portanto, a aplicação, digamos assim, desse tipo de práticas, de trabalhos, vai, no fundo, convocar outras áreas que podem ir desde a informática, como estava a referir, até à engenharia civil, até às áreas mais, enfim, eu diria mais estranhas ao campo das humanidades, enfim, dizendo isto de uma forma muito simplista, não é? Porque eu acho que as coisas são muito mais próximas do que possa parecer. Absolutamente. E vai muito ao encontro também precisamente desta ideia da reconstituição virtual, que obviamente está muito na moda, mas muitas vezes esvaziada de conteúdo científico, de suporte científico e de aparato que lhe dê inteligibilidade relativamente a vários públicos, e isso é qualquer coisa que me parece que faz muita falta no património da cidade. Eu diria que no património em geral nós temos alguma dificuldade em mediar o nosso património. E eu sou uma adepta fervorosa da reconstituição histórica, historicamente informada, bem feita, obviamente, bem feita, isto é bem feita do ponto de vista do apelo visual e do ponto de vista da informação que chega ao observador. E é claro que há toda uma série de aspectos que têm de estar a montante, desde logo a conservação do próprio património, e esse é um investimento considerável que implica em toda a linha também a academia e a ciência, a investigação, como é óbvio, mas é um caminho longo e que não termina a meio, não é? Nós investimos para conservar um edifício e depois, se aquilo que nós temos para apresentar é um belíssimo esqueleto, as pessoas não vão perceber o que é que estão a ver, não é? E não vão conseguir criar um discurso a partir daquilo que estão a ver, e muito menos vão conseguir dar vida, não é? Insuflar vida por si próprias e sozinhas a esse belíssimo esqueleto. Portanto, é preciso cumprir todo esse caminho depois da investigação, depois da conservação, esse caminho de comunicação e de mediação. E neste sentido, eu acho que de facto uma abordagem interdisciplinar e que conte com o melhor das nossas tecnologias, desde logo de reconstituição virtual, porque elas não são invasivas e, portanto, por exemplo, nós temos andado a fazer vários exercícios em torno da Sé Velha e da vivência, ou do aspecto, e também, claro, da vivência medieval e moderna da Sé Velha, e é muito tentador, seria muito tentador se tivéssemos financiamento para isso, obviamente, enchermos a Sé Velha de informação material que nos permitisse reconstituir. Imaginemos uma missa do século XV. Mas tudo isso é muito oneroso e muito interventivo sobre o espaço. E, portanto, há outras formas de reconstituir, de experimentar e de fazer chegar essa informação às pessoas. E a sua experiência no relacionamento com essas entidades, sejam as igrejas, sejam as entidades, enfim, oficiais, enfim, elas estão abertas a isso, enfim, tem algum tipo de desconfiança, reticência, é a questão dos custos, que é o entrave, o desconhecimento também, como é que essas coisas têm funcionado? Eu diria que estão cada vez mais abertas à colaboração, até porque obviamente vão percebendo que todos temos a ganhar se a colaboração acontecer, não é? A Igreja e as demais entidades que interferem na tutela e na vida cotidiana destes espaços querem que eles sejam reconhecidos pelo seu valor intrínseco, pelo seu valor patrimonial, quer que eles sejam acarinhados e conservados. Portanto, têm cada vez mais noção de que se as pessoas perceberem o objeto, mais depressa se identificam com ele e mais depressa se mobilizam também para a sua defesa, para a sua conservação, para a sua divulgação. Portanto, eu diria que cada vez mais nós estamos a caminhar a par.
É lógico que depois há toda uma série de dificuldades, desde logo de ordem financeira sempre, não é? Que fazem com que, por melhor que seja a vontade de quem nos acompanha do lado de lá, não conseguem ajudar-nos a avançar se for, por exemplo, necessário investimento. E, portanto, desse ponto de vista, eu diria que as coisas são um desafio tanto para a academia como para a igreja ou para todas as outras instituições de tutela do património, mas também nós precisamos trabalhar em conjunto. No fundo, há aqui enfim, para quem está de fora, eu ouvo falar uma espécie de, enfim, os economistas chamarem-lhe um nicho de mercado, não é? Mas podemos dizer isto de outra forma, que é caminhos alternativos também para o próprio trabalho no domínio da história da arte. Quer dizer, não limitar apenas àquilo que, enfim, que já existe, enfim, que não vou dizer replicar, mas, portanto, mas não arriscar tanto, não é? Para pegar numa palavra que há pouco dizia a propósito de uns autores que referiu, quer dizer, que é de facto ir um pouco mais no sentido daquilo que era o trabalho dos velhos pioneiros, não é? Quer dizer, à procura do desconhecido, tentar reconstruir o que já existiu e que não se vê, portanto, trazer à superfície quase o do Titanic, quer dizer, é um pouco essa a empreitada, não é, de que está a falar. É mesmo começar a mergulhar cada vez mais fundo e a ver a total extensão do iceberg, porque nós temos uma visão muito fragmentada e muito descontextualizada do património. Há um artigo de Otávio Paz que eu gosto muito e que recomendo sempre aos alunos. O ensaísta, jornalista, escritor, sim. Mexicano, é esse? Sim, tal e qual. Prémio Nobel, Prémio Nobel da Literatura também. Que caracteriza precisamente a nossa experiência do património, nomeadamente no museu, como uma espécie de substituição da religião que nós já não temos. E, portanto, nós já não adoramos os santos nos altares, nós vamos ao museu e adoramos um objeto que não compreendemos bem, que nos parece algo transcendente, distante, belíssimo, e, portanto, esta adoração ela vem também com distância e com incompreensão. E quando nós começamos precisamente a mergulhar e a procurar ver a total extensão do iceberg, nós começamos a montar as peças do puzzle, começamos a colocar tudo isto em diálogo e a perceber que há uma série de imagens, uma série de santos, desde logo, que nós encontramos num museu, que funcionavam de forma muito concreta numa igreja e de forma muito mais humana, na realidade, do que aquilo que nós possamos pensar. Essa é uma outra via de invisibilidades neste imenso caleidoscópio que é o universo das invisibilidades enquanto tema de trabalho. É um outro aspecto para mim absolutamente fascinante, é nós procurarmos perceber como é que, do ponto de vista da experiência, do ponto de vista da experiência sensorial, da experiência emocional, etc., as pessoas se relacionavam com os espaços e com os objetos, nomeadamente com as imagens. E para épocas passadas e para nós tão aseptizadas às vezes como a Idade Média, a relação, nós sabemos cada vez melhor, era intensíssima. A relação com objetos, a relação com espaços, a relação com imagens. E, portanto, nós de repente começamos a deixar de ver a arquitetura como uma espécie de espaço vazio, não é? Um salão vazio, e começa a entrar em diálogo com a escultura, com a pintura, com a orivesaria e com todo esse património disperso e descontextualizado que nós vamos venerar aos museus. E atenção, claro, os museus são há muito, continuarão a ser, obviamente, o local dessa adoração privilegiada, mas eles serão tão mais interessantes quanto nós formos capazes de colocar todo este património em diálogo e em circuito, creio eu. Estas conversas costumam terminar com um pequeno desafio a cada uma das pessoas, que é de, sumariamente, claro,
isso de uma forma também muito informal, como são estes momentos, de uma obra, ou duas obras, não necessariamente da sua área de trabalho, podem ser de poesia, ficção, enfim, do que se queira, que as pessoas queiram, enfim, que sejam livros que as marcaram de certa forma, ou pelo menos que são importantes para elas. Quero referir um livro ou dois e explicitar um pouco porque é que eles são tão especiais para si. Há dois livros que não são livros técnicos, não são livros de história da arte e que são completamente diferentes. Mas que assim de repente, e eu sou aquela pessoa a quem normalmente quando perguntam qual é a cor favorita eu não consigo responder, portanto estas questões são sempre complicadas, mas estes dois livros surgem sempre. Porque de facto são muito marcantes e não consigo explicar que relação eles têm e provavelmente não têm relação nenhuma. Um deles é um livro de poesia do século XIV, que é Sir Gawain and the Green Knight, uma obra de um autor anónimo inglês, que na realidade tem muito a ver com os temas que eu fui trabalhando, sobretudo no início da carreira, e que, portanto, é toda uma narrativa estranhíssima sobre um cavaleiro que vem desafiar, um cavaleiro verde, fantástico e fantasmagórico, que vem desafiar dos cavaleiros da Távola Redonda, e, portanto, toda a narrativa que decorre desse desafio até que ele se concretiza, e que é uma obra que não se pode só ler e, portanto, acho que tem muito a ver com a forma como eu também me posiciono, afinal de contas, relativamente àquilo que é a investigação e aquilo que é o trabalho, ou seja, convida a integrar o som, a sensação, a imagem e, portanto, é, na verdade, um poema, um longo poema que, para mim, funciona melhor se for sussurrado. E, portanto, eu acho belíssimo e volta e meia volto lá e vou sussurrando passagens do Cavaleiro Verde. Depois há um outro livro que não tem absolutamente nada a ver, mas que me fascina em absoluto, que é a Carta Aberta de Goliar da Sapienza, que é uma autora italiana que eu estou a descobrir e, portanto, o Cavaleiro Verde é uma aquisição antiga, já me acompanha há muito tempo. O Goliar da Sapienza faz-me companhia há relativamente pouco tempo. E eu acho que é, no fundo, o testemunho absolutamente límpido, honesto, dramático, muito bem humorado mesmo no drama, o que é admirável. Nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil e muito bem conseguido, muito elegante até quando é absolutamente cru e contundente, de uma mulher, se calhar, completamente deslocada no tempo e que hoje teria plena voz e seria muito provavelmente incensada pelo público, mas que foi produzindo uma obra que, mais uma vez, ainda não conheço plenamente e que estou a descobrir, e, portanto, este sentido de descoberta também me entusiasma imenso. Mas que foi escrevendo porque precisava de escrever, essencialmente, e porque precisava de fazer a sua voz não ouvida, mas lida, mas num tempo em que não era fácil afirmar tudo aquilo que ela tinha para dizer, com plena noção da liberdade e do lugar que uma mulher deveria ter na sociedade do seu tempo e de todos os tempos. Portanto, a Carta Aberta é assim um livro ao qual eu também pretendo voltar nos próximos tempos. Se calhar não para sussurrar, como o Cavaleiro Verde, mas para ler tranquilamente, sim. Muito obrigado. Obrigada.